Você já parou para pensar que existe um som que você nunca ouviu, mas que mudará absolutamente tudo em sua vida para sempre? Um som que não vem da terra, mas do céu. Um som que não será tocado por mãos humanas, mas pela vontade soberana de Deus. Um som que atravessará montanhas, cruzará oceanos, penetrará muros e alcançará cada coração que pulsa neste planeta. Esse som existe, ele está prometido, e ele virá. É o som da última trombeta de Deus, o som que anunciará a volta gloriosa de Jesus Cristo. E quando ele ecoar pelos céus, nada mais será como antes. Nunca mais. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez a volta de Jesus seja para você uma ideia distante, algo que você sabe que vai acontecer, mas que parece tão longe, tão abstrato, que não toca o seu dia a dia. Mas e se eu te disser que esse momento pode estar mais próximo do que você imagina? E se eu te disser que esse som celestial já está prestes a romper o silêncio dos céus? Você está preparado? Você está esperando? Você carrega no peito a certeza de que verá Jesus face a face? Há algo profundamente comovente em pensar sobre esse momento. É como se toda a história da humanidade estivesse caminhando para esse instante. Cada respiração, cada batida de coração, cada amanhecer e cada anoitecer nos aproximam desse dia glorioso. E quando ele chegar, quando a trombeta soar, será o cumprimento da promessa mais esperada de toda a eternidade. Será o momento em que os que amam a Jesus finalmente verão o rosto daquele que os amou primeiro. Será o momento em que toda dor terá um fim, todo sofrimento será apagado, toda lágrima será enxugada, e estaremos para sempre na presença do nosso Salvador. Eu quero te levar hoje numa jornada profunda e emocionante. Uma jornada que vai tocar as partes mais sensíveis do seu coração. Uma jornada que vai te fazer refletir, questionar, esperar e, acima de tudo, ter esperança. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu prometo que você encontrará leveza para sua alma cansada, consolo para seu coração aflito e revelação espiritual que fortalecerá sua fé. Você compreenderá de forma profunda o que significa a promessa da volta de Jesus e como isso deve transformar a maneira como você vive hoje. Então respire fundo, acalme seu coração e me acompanhe nessa conversa íntima e verdadeira. A Bíblia nos diz algo extraordinário, algo que deveria fazer nosso coração palpitar de emoção e expectativa. Nas palavras do apóstolo Paulo, está escrito que o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Você consegue imaginar o peso dessa promessa? Para sempre significa que não haverá mais separação. Não haverá mais despedida. Não haverá mais saudade. Estaremos eternamente na presença daquele que nos criou, que nos amou, que morreu por nós e que voltará para nos buscar. Mas vamos falar sobre esse som, essa trombeta de Deus. O que ela representa? Por que Deus escolheu um som, uma trombeta, para anunciar a volta de seu filho? Há algo profundamente simbólico nisso. Na cultura bíblica, a trombeta não era apenas um instrumento musical. Era um instrumento de comunicação, de anúncio, de convocação. Quando a trombeta soava em Israel, o povo parava tudo o que estava fazendo e prestava atenção. Era o chamado para a guerra, para a celebração, para a reunião, para a presença de Deus. A trombeta dizia: algo importante está acontecendo e você precisa estar atento. Quando Deus desceu no Monte Sinai para entregar a lei a Moisés, a Bíblia diz que houve trovões, relâmpagos e um sonido de trombeta extremamente forte. O povo tremeu. O monte fumegava. A presença de Deus era tão poderosa que até a terra estremecia. Aquele som era o anúncio de que o Deus Todo-Poderoso estava ali, fazendo aliança com seu povo. Era um som que não podia ser ignorado. Era um som que exigia resposta. E agora, no final dos tempos, quando Jesus voltar, haverá novamente o som de uma trombeta. Mas dessa vez, não será para fazer aliança.
A aliança já foi feita no sangue de Jesus. Dessa vez, será para cumprir a aliança, para buscar aqueles que são dele, para levar seus filhos para casa. Pense comigo. Esse som será diferente de qualquer som que você já ouviu. Não será como o barulho de uma buzina no trânsito. Não será como o alarme do seu celular. Não será como o trovão que ecoa no céu durante uma tempestade. Será um som celestial, sobrenatural, divino. Será um som que alcançará os vivos e os mortos. Será um som que penetrará túmulos e despertará aqueles que dormiram no Senhor. Será um som que transformará, num piscar de olhos, nossos corpos mortais em corpos imortais. Será um som que encerrará a história como conhecemos e inaugurará a eternidade. Você já sentiu saudade de alguém que partiu? Alguém que você amava profundamente e que agora não está mais aqui? Talvez sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, um filho, um amigo querido. A dor da ausência é uma das dores mais profundas que existe. É como se uma parte de você tivesse ido embora também. Você olha para o lugar onde essa pessoa costumava estar e vê apenas vazio. Você lembra da voz, do sorriso, do abraço e seu coração aperta. Mas eu tenho uma notícia que vai trazer consolo para sua alma. Se essa pessoa que você ama partiu em Cristo, se ela conhecia Jesus e o amava, então você a verá novamente. Porque quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, Deus não esqueceu deles. Deus não os abandonou. Eles estão seguros nos braços do Pai, e no dia da volta de Jesus, eles ressuscitarão com corpos glorificados, renovados, perfeitos. E então, se você também estiver em Cristo, você subirá junto com eles para encontrar o Senhor nos ares. E nunca mais haverá separação. Isso não é poesia. Isso não é fantasia. Isso é a promessa de Deus. E Deus não mente. Deus não falha. Deus não esquece. Tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Cada palavra que saiu de sua boca se realizará. E se Ele prometeu que voltará, então Ele voltará. Se Ele prometeu que a trombeta soará, então ela soará. Se Ele prometeu que ressuscitará os mortos e transformará os vivos, então é exatamente isso que acontecerá. Não importa quanto tempo passe. Não importa quantas gerações venham e vão. O plano de Deus se cumprirá perfeitamente, no tempo certo, da maneira certa. Agora eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que você está no meio de um dia comum. Você está trabalhando, ou cuidando da casa, ou conversando com alguém, ou talvez até dormindo. E de repente, você ouve um som que vem do céu, um som poderoso, glorioso, inconfundível. Seu coração reconhece imediatamente o que é. É a trombeta de Deus. É o chamado final. É o momento que você esperou a vida inteira. E então, num piscar de olhos, algo acontece em você. Seu corpo, que era fraco, torna-se forte. Seu corpo, que era mortal, torna-se imortal. Seu corpo, que estava sujeito à dor e ao cansaço, torna-se glorificado, livre de toda a imperfeição. E você começa a subir. Sim, subir. Você olha ao redor e vê que não está sozinho. Milhões, bilhões de pessoas estão subindo também. E então você vê algo que faz seu coração quase explodir de alegria. Aqueles que partiram antes de você também estão ali. Você reconhece rostos amados. Você vê aqueles que você pensou que nunca mais veria. E todos estão subindo juntos, em direção às nuvens, em direção à luz, em direção a Jesus. E lá está Ele, Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que morreu numa cruz por você, aquele que ressuscitou vitorioso sobre a morte, aquele que subiu aos céus prometendo que voltaria. E agora Ele está ali, esperando por você. Seus olhos estão cheios de amor, seus braços estão abertos, e você finalmente entende o que significa estar completo. Você finalmente entende o que significa estar em casa, porque a verdadeira casa não é um lugar na terra. A verdadeira casa é estar na presença de Jesus. Esse momento virá. Não sabemos quando. Não sabemos o dia nem a hora. Jesus mesmo disse que nem os anjos no céu sabem, somente o Pai sabe. Mas virá. E a pergunta que precisamos nos fazer não é quando, mas sim, estaremos prontos?
Estaremos esperando? Estaremos vivendo de uma forma que honre essa esperança? Veja, a promessa da volta de Jesus não é algo que deveria nos deixar passivos. Não é algo que deveria nos fazer cruzar os braços e simplesmente esperar sem fazer nada. Pelo contrário, a certeza de que Jesus voltará deveria inflamar nosso coração com urgência, com propósito, com paixão. Deveria nos fazer viver cada dia como se fosse o último. Deveria nos fazer amar com mais intensidade, perdoar com mais facilidade, servir com mais dedicação, compartilhar o Evangelho com mais coragem. Porque se Jesus pode voltar a qualquer momento, então não há tempo a perder. Não há espaço para mágoas guardadas. Não há lugar para orgulho ferido. Não há justificativa para viver de qualquer maneira. A Bíblia nos diz que a transformação acontecerá num piscar de olhos. Você já reparou como é rápido um piscar de olhos? É instantâneo. Você nem percebe. É mais rápido do que um pensamento. E é assim que será. Num momento estaremos aqui, com nossos corpos naturais. No momento seguinte, estaremos transformados, com corpos glorificados. Não haverá processo. Não haverá transição gradual. Será instantâneo, sobrenatural, divino. Isso mostra o poder de Deus. Mostra que Ele não precisa de tempo, não precisa de método, não precisa de nada além de sua vontade soberana. Ele fala e acontece. Ele ordena e se realiza. Mas por que Deus fará isso? Porque Ele virá nos buscar. Porque Ele se importa tanto com a gente a ponto de preparar esse momento glorioso? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Porque Ele nos ama. Esse é o fundamento de tudo. Deus nos ama com um amor que não conseguimos compreender completamente. Um amor que não depende do nosso merecimento. Um amor que não é abalado pelos nossos erros. Um amor que é eterno, incondicional, inabalável. E porque Ele nos ama, Ele não quer que passemos a eternidade separados dEle. Ele não quer que fiquemos presos neste mundo de dor, de sofrimento, de morte. Ele quer nos levar para onde Ele está, para onde não há mais choro, não há mais lamento, não há mais dor, para onde há plenitude, paz, alegria eterna. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Ele conversou com seus discípulos e disse algo que deveria confortar nosso coração para sempre. Ele disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Jesus foi claro. Ele foi preparar lugar para nós. E Ele prometeu que voltaria para nos buscar. Essa promessa foi feita há mais de 2000 anos. E cada dia que passa, nos aproxima do cumprimento dela. Há algo reconfortante em saber que Jesus está preparando um lugar para nós. Significa que Ele pensa em nós. Significa que Ele se importa com os detalhes. Significa que onde Ele está, Ele quer que estejamos também. Não é um Deus distante, frio, indiferente. É um Deus próximo, amoroso, pessoal. Um Deus que conhece seu nome, conhece suas dores, conhece seus sonhos, e que está, neste exato momento, preparando algo maravilhoso para você. Mas voltemos ao som da trombeta. Por que esse som será ouvido por todos? Por que Deus escolheu fazer dessa forma? Creio que é porque Deus quer que ninguém tenha desculpa. Ninguém poderá dizer que não sabia. Ninguém poderá dizer que não ouviu. O som da trombeta alcançará cada canto da terra. Cada cidade, cada vilarejo, cada montanha, cada vale. Será impossível ignorar. Será impossível fingir que não está acontecendo. E naquele momento, cada pessoa precisará enfrentar a realidade de suas escolhas. Aqueles que amam a Jesus, que o aceitaram como Salvador, que viveram para Ele, ouvirão aquele som e seus corações saltarão de alegria, porque saberão que o momento chegou. O momento de ir para casa. O momento de estar para sempre com o Senhor. Mas e aqueles que rejeitaram Jesus? Aqueles que ouviram sobre Ele, mas escolheram viver longe dele? Aqueles que preferiram os prazeres temporários deste mundo à eternidade com Deus? Para esses, o som da trombeta será aterrorizante.
Porque saberão que perderam a oportunidade. Saberão que escolheram o caminho errado. E então será tarde demais. Por isso há urgência. Por isso não podemos adiar. Por isso precisamos tomar a decisão hoje, agora, neste momento. Aceitar Jesus como Salvador. Entregar nossa vida a Ele. Viver para Ele. Porque não sabemos quando a trombeta soará. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a muitos anos. Mas quando soar, não haverá mais tempo para decisões. Eu quero que você entenda algo importante. A volta de Jesus não é sobre medo. Não é sobre ameaça. Não é sobre punição. É sobre amor. É sobre redenção. É sobre o cumprimento do plano perfeito de Deus para restaurar todas as coisas. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham ao arrependimento. Ele estende sua mão para cada pessoa, oferecendo salvação, perdão, vida eterna. Mas Ele também respeita nossa liberdade de escolha. Ele não nos força a amá-lo. Ele nos convida. E cabe a cada um de nós responder a esse convite. Quando pensamos na ressurreição dos mortos, algo extraordinário acontece em nosso coração. A morte, que parece tão final, tão absoluta, tão definitiva, na verdade não tem a última palavra. A morte foi vencida por Jesus quando Ele ressuscitou. E por causa da ressurreição de Jesus, todos os que creem nele também ressuscitarão. Não ficarão para sempre no pó da terra. Não ficarão eternamente silenciosos. No dia da trombeta, eles se levantarão, com corpos novos, com vida renovada, com força eterna. E aqueles que choraram suas partidas se alegrarão imensamente ao vê-los novamente. Imagine uma mãe que perdeu um filho ainda criança. A dor é indescritível. É como se uma parte dela tivesse morrido também. Ela vive, mas não da mesma forma. Há sempre uma sombra, uma ausência, uma ferida que nunca cicatriza completamente. Agora imagine o dia da trombeta. Ela ouve o som celestial. Seu corpo é transformado. Ela começa a subir. E então ela vê seu filho, não mais criança, mas glorificado, perfeito, radiante, correndo em direção a ela. E eles se abraçam. E dessa vez não há mais separação. Não há mais medo. Não há mais dor. Só há amor eterno. Essa é a esperança que temos em Cristo. Essa é a promessa da ressurreição. Você pode estar pensando, mas e quanto aos que estiverem vivos quando Jesus voltar? Eles também passarão pela morte? Não. A Bíblia é clara. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso significa que haverá uma geração de crentes que não experimentará a morte física. Eles estarão vivos no dia em que a trombeta soar, e num piscar de olhos, seus corpos mortais se tornarão imortais. Seus corpos corruptíveis se tornarão incorruptíveis. E eles subirão junto com os ressuscitados para encontrar Jesus nos ares. Que privilégio seria fazer parte dessa geração. Que alegria seria estar vivo no dia da volta do Senhor. Mas seja qual for a geração a que pertencemos, seja se dormiremos antes da volta de Jesus ou se estaremos vivos naquele dia, a promessa é a mesma: estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o que importa. Isso é o que deve encher nosso coração de paz e esperança. Não há especulação sobre datas. Não há tentativa de decifrar sinais, mas a certeza absoluta de que, em Cristo, temos vida eterna. Temos um futuro glorioso. Temos uma esperança que não decepciona. Há algo profundamente tocante em pensar que Deus se importa tanto com os detalhes. Ele não disse apenas que voltaria. Ele descreveu como seria. Com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta. Ele quis que soubéssemos que não será silencioso, não será escondido. Será glorioso, majestoso, impossível de ignorar. E isso mostra o caráter de Deus. Ele é um Deus de revelação. Ele não age nas sombras. Ele não esconde suas intenções. Ele anuncia. Ele proclama. Ele quer que todos saibam. E quando pensamos na voz do arcanjo, imaginamos uma voz poderosa, cheia de autoridade. Uma voz que anuncia a vitória final de Cristo. Uma voz que proclama que o mal foi derrotado, que a morte foi vencida, que o reino de Deus finalmente se estabelecerá plenamente. Essa voz, junto com o som da trombeta,
Criará uma sinfonia celestial. Uma sinfonia que marcará o fim de uma era e o início de outra. Uma sinfonia que ecoará não apenas na Terra, mas em todo o universo. Você já parou para pensar em quantas gerações de cristãos viveram e morreram esperando por esse momento? Desde os primeiros discípulos até hoje, milhões e milhões de pessoas depositaram sua esperança na volta de Jesus. Alguns foram martirizados por sua fé. Outros enfrentaram perseguições terríveis. Muitos viveram vidas de sacrifício, servindo a Deus em lugares difíceis, abrindo mão de conforto e segurança. E todos eles tinham uma coisa em comum: a esperança de que um dia veriam Jesus face a face. E agora estão dormindo no Senhor, aguardando o dia da ressurreição. E quando a trombeta soar, eles se levantarão. E toda a dor que suportaram, todo o sacrifício que fizeram, tudo valerá a pena, porque estarão finalmente em casa. E nós, que estamos vivos hoje, também fazemos parte dessa grande história. Também somos parte da família de Deus que aguarda a volta do Senhor. E um dia, seja quando dormirmos ou quando a trombeta soar, nós também estaremos lá, reunidos com todos os santos de todas as épocas, adorando juntos, celebrando juntos, vivendo juntos na eternidade. Que perspectiva gloriosa, que esperança maravilhosa. Mas essa esperança precisa nos transformar hoje. Não pode ser apenas uma ideia bonita que guardamos na mente. Precisa moldar nosso caráter. Precisa influenciar nossas escolhas. Precisa nos motivar a viver de forma diferente. Se realmente cremos que Jesus voltará, se realmente esperamos ouvir o som da trombeta, então precisamos viver de uma forma que reflita essa crença. Precisamos viver em santidade. Não por obrigação, não por medo, mas porque amamos a Jesus e queremos estar prontos para encontrá-lo. Queremos que, quando ele vier, possamos olhar para ele sem vergonha, sem remorso, sabendo que fizemos o melhor que pudemos com a graça que ele nos deu. E aqui entra algo importante. Ninguém está pronto por esforço próprio. Ninguém é suficientemente bom por conta própria. Não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que nos purifica. É a justiça de Jesus que nos cobre. É a obra de Jesus na cruz que nos garante a entrada no céu. Então não se trata de ser perfeito. Se trata de estar em Cristo, de ter entregue sua vida a Ele, de confiar nele como seu Salvador. E quando fazemos isso, quando colocamos nossa fé em Jesus, então somos selados pelo Espírito Santo. E esse selo é a garantia de que pertencemos a Deus. É a garantia de que, quando a trombeta soar, estaremos entre aqueles que subirão para encontrar o Senhor. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada. A promessa da trombeta nos leva a refletir sobre a fidelidade de Deus. Ele não esquece o que promete, não muda de ideia, não desiste dos seus planos. Se ele disse que Jesus voltará, então Jesus voltará. E isso deveria nos encher de confiança. Em um mundo onde as pessoas quebram promessas, onde compromissos são desfeitos, onde confiança é algo raro, temos um Deus que é absolutamente fiel. Um Deus em quem podemos descansar completamente. Um Deus que cumpre cada palavra que diz. Agora eu preciso te fazer algumas perguntas que talvez incomodem um pouco. Perguntas que vão tocar em algo profundo dentro de você. Mas são perguntas necessárias. Perguntas que precisamos enfrentar se queremos realmente viver de acordo com a esperança que temos. Então me responda.
Não para mim, mas para você mesmo. No silêncio do seu coração. Você está realmente vivendo como alguém que aguarda a volta de Jesus? Você está vivendo como se a trombeta pudesse soar a qualquer momento? Ou você está vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? É fácil dizer que acreditamos na volta de Jesus. É fácil concordar com a cabeça. Mas será que nosso coração está alinhado com isso? Será que nossas escolhas diárias refletem essa crença? Porque veja, se realmente acreditássemos de verdade que Jesus pode voltar hoje, algumas coisas em nossa vida seriam diferentes. Aquela briga que você está alimentando, aquele rancor que você guarda no peito, aquela mágoa que você se recusa a soltar, você ainda manteria tudo isso se soubesse que Jesus voltará hoje? Aquela pessoa com quem você não fala há meses, talvez anos, por causa de um orgulho ferido, você continuaria em silêncio se soubesse que a trombeta soará nas próximas horas? A verdade é que muitos de nós vivemos como se fôssemos eternos aqui na Terra. Como se tivéssemos décadas garantidas pela frente. E por causa disso, adiamos coisas importantes. Adiamos o perdão. Adiamos a reconciliação. Adiamos aquela conversa difícil, mas necessária. Adiamos a decisão de viver radicalmente para Jesus. Pensamos que sempre haverá amanhã. Sempre haverá uma próxima oportunidade. Sempre haverá tempo de consertar as coisas. Mas e se não houver? E se a trombeta soar antes que você tenha a chance de dizer aquilo que precisa dizer? De fazer aquilo que precisa fazer? De se tornar aquilo que Deus te chamou para ser? Jesus falou muito sobre vigilância. Ele contou parábolas sobre servos que esperavam o retorno do seu Senhor. Alguns ficaram vigilantes, atentos, trabalhando, fazendo o que era certo. Outros relaxaram. Pensaram que o Senhor demoraria a voltar e começaram a viver de qualquer jeito. E quando o Senhor chegou de surpresa, cada um foi encontrado no estado em que estava. Os vigilantes foram recompensados. Os descuidados enfrentaram consequências. Jesus não contou essas histórias para nos assustar. Ele as contou para nos despertar, para nos lembrar de que a vida é breve, a eternidade é longa, e as escolhas que fazemos hoje têm peso eterno. Mas vigilância não significa viver em ansiedade. Não significa ficar paralisado de medo. Não significa olhar para o céu a cada minuto esperando ver Jesus aparecer. Vigilância significa estar espiritualmente desperto. Significa manter seu coração sintonizado com Deus. Significa viver em comunhão constante com Ele. Significa fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Significa amar quando seria mais fácil odiar. Significa perdoar quando seria mais natural guardar ressentimento. Significa servir quando você poderia simplesmente pensar em si mesmo. Há uma tensão bonita na vida cristã. É a tensão entre já e ainda não. Já somos salvos, mas ainda não experimentamos a plenitude da salvação. Já somos filhos de Deus, mas ainda não fomos plenamente transformados à imagem de Cristo. Já temos o Espírito Santo, mas ainda não vemos face a face. Já temos vitória, mas ainda lutamos contra o pecado. E é nessa tensão que vivemos. Nesse espaço entre a promessa e o cumprimento. Entre o que já temos e o que ainda esperamos. E é aqui que a fé se torna real. É aqui que ela é testada, refinada, fortalecida. Você já se sentiu cansado de esperar? Cansado de acreditar em promessas que parecem demorar tanto a se cumprir? Cansado de viver neste mundo quebrado, enquanto seu coração anseia por algo melhor? Eu entendo. E Deus também entende. Ele sabe que a espera pode ser difícil, que pode haver momentos em que a fé vacila. Momentos em que você olha ao redor e vê tanta maldade, tanta injustiça, tanto sofrimento e se pergunta: onde está Deus? Quando Ele agirá? Quando Ele colocará um fim em tudo isso? A resposta é que Deus está agindo. Talvez não da forma que esperamos, talvez não no tempo que gostaríamos, mas Ele está agindo. E Ele tem um tempo perfeito para todas as coisas. Um tempo que leva em consideração não apenas uma pessoa, mas toda a humanidade. Um tempo que dá oportunidade para que mais pessoas se arrependam e venham para Ele. Um tempo que prepara todas as coisas para o momento certo. E quando esse momento chegar, quando a trombeta soar,
Todo o universo saberá que valeu a pena esperar. Mas enquanto esperamos, não devemos ficar inativos. A espera cristã é uma espera ativa. É uma espera cheia de propósito, de missão, de serviço. Jesus disse que precisamos ocupar até que Ele venha. Isso significa usar os dons que Ele nos deu, multiplicar os talentos que Ele confiou a nós, fazer diferença no mundo ao nosso redor, ser luz em meio às trevas, ser sal que dá sabor e preserva, ser embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E isso nos leva a uma questão importante. Qual é o seu chamado? O que Deus te pediu para fazer enquanto você espera pela volta de Jesus? Talvez seja amar sua família com excelência. Talvez seja servir em sua comunidade. Talvez seja usar suas habilidades profissionais para glorificar a Deus. Talvez seja compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Talvez seja orar fervorosamente pelos perdidos. Talvez seja simplesmente viver uma vida de integridade que aponta para Cristo. Seja o que for, faça com todo o seu coração. Faça como quem sabe que um dia prestará contas ao Senhor. Faça como quem vive à luz da eternidade. Agora pense comigo sobre a fé. O que é fé? A Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos Jesus com nossos olhos físicos agora. Nós não ouvimos sua voz audível. Nós não tocamos nele, mas cremos. Cremos porque o Espírito Santo testifica em nosso coração. Cremos porque a palavra de Deus é confiável. Cremos porque Deus já provou sua fidelidade tantas vezes em nossa vida. E essa fé nos sustenta. Essa fé nos dá força para continuar quando tudo parece difícil. Essa fé nos dá esperança quando as circunstâncias gritam desespero. Mas a fé precisa ser alimentada. Ela não cresce sozinha. Ela precisa da palavra de Deus. Ela precisa da oração. Ela precisa da comunhão com outros crentes. Ela precisa de exercício. Cada vez que você escolhe confiar em Deus, em vez de se desesperar, sua fé cresce. Cada vez que você escolhe obedecer mesmo quando não entende, sua fé se fortalece. Cada vez que você vê Deus agir em sua vida, mesmo que de formas pequenas, sua fé se aprofunda. E assim, dia após dia, você se torna uma pessoa de fé sólida, inabalável, que não é abalada pelas tempestades da vida. E o que dizer da esperança? A esperança cristã não é um otimismo vago. Não é um pensamento positivo sem fundamento. A esperança cristã é firmada em algo sólido, a promessa de Deus. Deus prometeu que Jesus voltará. Deus prometeu que haverá novos céus e nova terra. Deus prometeu que toda lágrima será enxugada. Deus prometeu que não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. E porque Deus não pode mentir, essas promessas são absolutamente certas. São mais certas do que qualquer coisa que vemos com nossos olhos. São mais reais do que qualquer circunstância presente. E é essa certeza que nos dá esperança. A esperança muda a forma como encaramos o sofrimento. Quando você tem esperança de que tudo isso é temporário, que há algo infinitamente melhor esperando por você, então você consegue atravessar os dias difíceis com mais leveza. Não que a dor desapareça, não que o sofrimento não seja real, mas você tem perspectiva. Você sabe que isso não é o fim. Você sabe que o melhor ainda está por vir. E isso faz toda a diferença. Paulo escreveu que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós. Pense nisso. Não importa o que você está passando agora, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, não se compara com o que Deus preparou para você. É como comparar uma gota d'água com o oceano. É como comparar um segundo com a eternidade. Não há comparação. E quando você realmente entende isso, quando essa verdade penetra fundo em seu coração, você ganha uma força inexplicável. Uma força que não vem de você mesmo, mas de Deus. E isso nos leva à confiança. Confiar em Deus não é fácil, especialmente quando não entendemos o que Ele está fazendo. Quando Ele permite coisas que não fazem sentido para nós. Quando Ele parece silencioso quando mais precisamos ouvi-lo. Mas confiar não depende de entender. Confiar depende de conhecer o caráter de Deus. Depende de saber que Ele é bom, mesmo quando as circunstâncias são ruins. Depende de saber que Ele é fiel.
mesmo quando nos sentimos abandonados. Depende de saber que Ele tem um plano, mesmo quando tudo parece caótico. Você confia em Deus? Você confia mesmo? Ou você só confia quando as coisas estão indo bem? Quando suas orações são respondidas do jeito que você quer? Quando a vida está fazendo sentido? O verdadeiro teste da confiança vem quando nada disso está acontecendo. Quando você ora e parece que suas orações não passam do teto. Quando você lê a Bíblia, mas as palavras parecem vazias. Quando você olha para a sua vida e não vê as bênçãos que esperava. É nesses momentos que a confiança se torna uma escolha. Uma escolha deliberada de continuar crendo, mesmo sem ver. De continuar confiando, mesmo sem entender. E sabe o que é lindo? Deus honra essa confiança. Pode não ser imediatamente. Pode não ser da forma que você imagina. Mas Ele honra. Ele vê cada lágrima sua. Ele ouve cada oração sua. Ele conhece cada luta sua. E Ele está trabalhando, mesmo quando você não percebe. Está tecendo algo lindo com os fios da sua história, mesmo os fios escuros, dolorosos. E um dia, talvez aqui na Terra, ou talvez somente na eternidade, você verá o quadro completo e entenderá que tudo, absolutamente tudo, contribuiu para o seu bem, porque você ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Agora deixa eu te perguntar algo sobre perseverança. Você tem perseverado? Tem mantido o curso? Ou tem pensado em desistir? Porque a jornada cristã é longa. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E em maratonas, o que importa não é apenas começar bem. É terminar. É continuar colocando um pé na frente do outro, mesmo quando seus músculos gritam de cansaço. Mesmo quando sua mente pede para parar. Mesmo quando seria tão mais fácil simplesmente desistir. A Bíblia fala muito sobre perseverança, sobre não desistir, sobre continuar lutando a boa luta da fé, sobre manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é nosso exemplo perfeito de perseverança. Ele perseverou até a cruz, até o último suspiro, até o momento em que pôde dizer, está consumado. E porque Ele perseverou, nós temos salvação. E porque Ele perseverou, nós também podemos perseverar. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, e nos dá força, e nos capacita, e nos sustenta. Mas perseverar não significa ser perfeito, não significa nunca cair, não significa nunca fraquejar. Perseverar significa levantar depois de cada queda. Significa voltar para Deus depois de cada tropeço. Significa reconhecer sua fraqueza, mas confiar na força dele. Significa não desistir, mesmo quando você desapontou a si mesmo, desapontou aos outros e sente que desapontou a Deus. Porque Deus não desiste de você. E Ele está sempre pronto para te receber de braços abertos quando você volta para Ele. Pense em quantas vezes você já falhou. Quantas vezes você prometeu para Deus que mudaria e não mudou. Quantas vezes você jurou que nunca mais faria aquilo e fez de novo? Quantas vezes você se sentiu indigno, impuro, longe demais para ser alcançado pela graça? E quantas vezes Deus te perdoou? Quantas vezes Ele te restaurou? Quantas vezes Ele te levantou e te deu uma nova chance? Todas. Todas as vezes. Porque o amor dele não tem fim. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa purificar. Isso nos leva a refletir sobre a graça. A graça é o favor imerecido de Deus. É Ele nos dando o que não merecemos. É Ele não nos dando o que merecemos. É Ele nos amando quando deveríamos ser rejeitados. É Ele nos perdoando quando deveríamos ser condenados. É Ele nos abraçando quando deveríamos ser afastados. A graça é o coração do Evangelho. É a essência de quem Deus é. E é sobre essa graça que nossa esperança está construída. Se a volta de Jesus dependesse de você ser bom o suficiente, você não teria esperança. Porque nenhum de nós é bom o suficiente. Todos pecaram. Todos ficaram destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus que não depende de nós. Depende de Jesus. De sua obra perfeita na cruz. De seu sacrifício suficiente. De sua justiça que nos é creditada quando cremos nele.
E por causa disso podemos ter certeza. Certeza de salvação. Certeza de que quando a trombeta soar, estaremos entre os que subirão. Não porque somos dignos, mas porque Ele nos tornou dignos. E isso deveria nos encher de gratidão. Gratidão profunda, genuína, transbordante. Não somos salvos porque somos melhores que os outros. Não somos escolhidos porque merecemos. Somos salvos pela graça, escolhidos pelo amor, redimidos pela misericórdia. E a resposta adequada a isso não é orgulho, é humildade, é gratidão. É um coração quebrantado que reconhece que tudo, absolutamente tudo, é dádiva de Deus. E da gratidão flui a adoração. Quando você realmente entende o que Deus fez por você, quando você realmente compreende de onde Ele te tirou e para onde Ele te levou, você não consegue ficar em silêncio. Você precisa adorar, não por obrigação, não por costume, mas por transbordamento. Seu coração está tão cheio de amor por Deus que ele transborda em louvor, em gratidão, em adoração. E essa adoração não se limita aos domingos na igreja. Ela permeia toda a sua vida. Cada ação sua se torna um ato de adoração. Cada palavra sua se torna uma oferta. Cada pensamento seu se torna uma oração. E quando vivemos assim, quando vivemos em constante estado de adoração e gratidão, algo acontece. Nossa perspectiva muda. As coisas que antes pareciam tão importantes perdem seu brilho. As preocupações que antes nos consumiam diminuem. Os medos que antes nos paralisavam perdem sua força, porque nossos olhos estão fixos em algo maior, em alguém maior, em Jesus. E quando Ele está no centro, tudo o mais encontra seu lugar certo. Mas viver assim exige disciplina, exige intenção, porque o mundo ao nosso redor está constantemente tentando roubar nossa atenção, constantemente tentando nos distrair, constantemente gritando por nosso foco. E se não formos cuidadosos, podemos nos perder em meio ao barulho. Podemos nos esquecer do que realmente importa. Podemos perder de vista a eternidade e ficar presos no temporal. Por isso, a importância da vida devocional, de separar tempo todos os dias para estar com Deus, para ler Sua palavra, para orar, para ouvir Sua voz. Esse tempo não é um luxo. Não é algo que fazemos se sobrar tempo. É essencial. É nosso alimento espiritual. É o que nos mantém conectados com Deus. É o que renova nossa força. É o que reorienta nossa perspectiva. E quando negligenciamos isso, quando deixamos que a correria da vida nos afaste desse tempo com Deus, nossa alma começa a definhar. Começamos a perder força. Começamos a perder clareza. Começamos a perder esperança. Você tem dedicado tempo para estar com Deus? Tempo de qualidade, não apenas alguns minutos apressados. Tempo onde você realmente se aquieta, desliga as distrações e abre seu coração para Ele. Se não, por que não? O que está impedindo? O que está roubando esse tempo? Seja lá o que for, vale a pena? Vale a pena trocar a presença de Deus por qualquer outra coisa? Porque no final, nada mais vai satisfazer seu coração. Nada mais vai preencher o vazio. Nada mais vai te dar a paz que você busca. Só Deus. Só estar com Ele. Só conhecê-lo mais profundamente a cada dia. E quando você passa tempo com Deus, quando você se alimenta de Sua palavra, algo acontece. Você começa a pensar como Ele pensa. Começa a ver como Ele vê. Começa a amar como Ele ama. E isso transforma tudo. Transforma como você trata as pessoas. Como você reage às dificuldades, como você lida com suas emoções, como você toma decisões. Você se torna mais parecido com Jesus. E esse é o objetivo da vida cristã. Não apenas ir para o céu quando morrermos, mas ser transformados à imagem de Cristo enquanto estamos aqui. E essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo que dura a vida inteira. Um processo que às vezes parece lento, às vezes até imperceptível, mas está acontecendo. Se você está em Cristo, se o Espírito Santo habita em você, então Ele está trabalhando. Está mudando você. Está moldando você. Está aperfeiçoando você. E um dia, quando a trombeta soar, esse processo será completo.
você será finalmente, plenamente, perfeitamente como Jesus. Sem pecado, sem mancha, sem defeito, glorificado. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que você faria diferente se soubesse que Jesus voltará amanhã? Pense nisso com sinceridade. Haveria conversas que você teria? Pedidos de perdão que você faria? Reconciliações que você buscaria? Mudanças que você implementaria em sua vida? Prioridades que você reorganizaria? Se a resposta é sim, então por que esperar? Por que não fazer isso hoje? Porque a verdade é que Jesus pode voltar amanhã, ou hoje, ou daqui a pouco. E não queremos ser pegos de surpresa. Não queremos ser encontrados com coisas pendentes, com relacionamentos quebrados, com uma vida que não reflete nossa fé. Quero te convidar a compartilhar nos comentários o que está tocando seu coração neste momento. Seja sincero, seja autêntico, e vamos caminhar juntos nessa jornada de preparação para a volta do Senhor. Existe algo que precisamos enfrentar agora, algo que talvez você tenha tentado evitar, algo que mora lá no fundo do seu coração e que muitas vezes você prefere não olhar. É o medo. O medo de não ser suficiente. O medo de que, quando a trombeta soar, você descubra que não estava realmente pronto. O medo de que sua fé não seja genuína o bastante. O medo de que Deus olhe para você e veja apenas falhas, apenas imperfeições, apenas uma vida que ficou aquém do que deveria ser. Esse medo é real. Ele habita o coração de muitos filhos de Deus. E sabe por quê? Porque somos sinceros com nós mesmos. Porque conhecemos nossas próprias lutas. Conhecemos nossos pensamentos secretos. Conhecemos quantas vezes prometemos mudar e não mudamos. Conhecemos a distância entre quem somos e quem gostaríamos de ser. E quando pensamos na volta de Jesus, quando pensamos em estar diante dele, esse conhecimento pode nos aterrorizar. Mas eu preciso te dizer algo. Esse medo, embora compreensível, não vem de Deus. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo que te paralisa, que te faz duvidar da sua salvação, que te faz questionar se você realmente pertence a Deus, esse medo vem do inimigo. Ele quer te manter preso, quer te fazer esquecer da graça, quer te convencer de que você precisa ser perfeito para ser aceito. Mas isso é uma mentira. A maior mentira que existe. A verdade é que você nunca será perfeito nesta vida. Nunca será bom o suficiente por si mesmo. Nunca conseguirá apagar todos os seus erros. Nunca conseguirá viver um dia sequer sem nenhum pensamento errado, nenhuma palavra inadequada, nenhuma ação egoísta. Mas sabe o que mais? Você não precisa, porque Jesus já foi perfeito por você. Ele já viveu a vida que você deveria viver. Ele já pagou o preço que você deveria pagar. E quando você coloca sua fé nele, quando você confia nele como seu Salvador, então a perfeição dele é creditada a você. Deus não vê mais seus pecados. Ele vê a justiça de Cristo cobrindo você. Isso parece simples demais para ser verdade, não é? Parece que deveria haver mais. Que deveria haver algo que você precisa fazer, algum esforço que você precisa empreender, algum mérito que você precisa ganhar. Mas não há. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E isso é ao mesmo tempo libertador e humilhante. Libertador porque significa que você não precisa carregar o peso de se salvar. Humilhante porque significa que você não tem nada do que se orgulhar. Tudo, absolutamente tudo, é obra de Deus. Mas reconhecer isso não significa viver de qualquer jeito. Não significa que podemos pecar à vontade porque estamos cobertos pela graça. Paulo lidou com essa questão. Ele perguntou: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele mesmo respondeu: de modo nenhum. Porque quando você realmente entende a graça, quando você realmente compreende o que Jesus fez por você, a última coisa que você quer fazer é pecar. Você quer viver para Ele. Você quer agradá-lo. Não por obrigação, não por medo, mas por amor. E é aqui que a luta se intensifica. Porque mesmo querendo viver para Deus, mesmo desejando agradá-lo, você ainda tropeça, ainda cai, ainda falha. E cada vez que isso acontece,
O inimigo está ali para te acusar, para te lembrar de todos os seus erros, para te fazer sentir indigno, para te convencer de que você não é realmente um filho de Deus. Porque se fosse, você não faria essas coisas. Se fosse, você seria diferente. Mas ouça o que estou prestes a te dizer, porque é crucial. A diferença entre um filho de Deus e alguém que não conhece a Deus não é que o filho de Deus não peca. A diferença está na resposta ao pecado. O filho de Deus, quando peca, sente tristeza, sente convicção, sente o peso de ter entristecido o coração de Deus. E essa tristeza o leva ao arrependimento. Leva-o de volta para os braços do Pai. Leva-o a confessar, a pedir perdão, a desejar mudança genuína. Já aquele que não conhece a Deus pode pecar e não sentir nada. Pode continuar no pecado sem remorso, sem convicção, sem desejo de mudança. Então, se você sente tristeza pelo seu pecado, isso é na verdade um sinal de que você pertence a Deus. É o Espírito Santo trabalhando em você. É Deus te moldando, te transformando, te santificando. E esse processo, embora doloroso às vezes, é evidência do amor dele por você. Porque Deus disciplina aqueles que ama. Ele não te deixa na lama. Ele te levanta, ele te limpa, ele te restaura. Mas há outro medo que precisa ser endereçado. O medo relacionado àqueles que você ama. Talvez você tenha alguém muito próximo a você que não conhece a Jesus. Alguém que você ama profundamente, mas que vive longe de Deus. E quando você pensa na volta de Jesus, quando pensa no som da trombeta, seu coração se aperta. Porque você pensa, e se essa pessoa não estiver pronta? E se a trombeta soar e ela ficar para trás? E se eu subir para encontrar Jesus, mas tiver que deixá-la aqui? Esse é um dos medos mais profundos e mais dolorosos que um cristão pode experimentar. E eu não vou te dizer que é fácil lidar com isso. Não é. É devastador pensar na possibilidade de passar a eternidade sem alguém que você ama. Mas o que eu posso te dizer é que Deus ama essa pessoa ainda mais do que você. E Ele está trabalhando na vida dela. Mesmo que você não veja. Mesmo que pareça que nada está mudando. Deus não desiste. Ele continua chamando. Continua atraindo. Continua tocando o coração. E o seu papel nisso é essencial. Não no sentido de que você precisa convencer a pessoa ou forçá-la a crer. Você não pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode trazer convencimento real. Mas você pode orar. Pode interceder fervorosamente. Pode viver de tal forma que sua vida seja um testemunho do poder transformador de Jesus. Pode plantar sementes através das suas palavras, das suas atitudes, do seu amor. E pode confiar que Deus, em sua soberania e em seu amor, fará o que é melhor. Mas confiar não significa parar de lutar em oração. Significa orar com ainda mais intensidade, mas sem desespero. Significa clamar a Deus pela salvação dessa pessoa, mas descansar na certeza de que Ele é justo e bom. Significa fazer tudo o que está ao seu alcance, mas reconhecer que o resultado está nas mãos dele. E isso é difícil. É talvez uma das coisas mais difíceis da vida cristã. Mas é onde a fé se torna real. Onde você tem que escolher: vou confiar em Deus ou vou me desesperar? E há também a luta contra o desânimo espiritual. Você já passou por isso? Aqueles períodos onde tudo parece cinza, onde sua fé parece fraca, onde as orações parecem não chegar a lugar nenhum, onde você lê a Bíblia, mas as palavras não tocam seu coração, onde você vai à igreja, mas se sente distante, onde tudo o que antes trazia alegria, agora parece vazio. Esses períodos acontecem, e eles são assustadores, porque você começa a se perguntar: eu perdi minha fé? Deus me abandonou? Será que eu nunca fui realmente salvo? Mas deixa eu te tranquilizar. Esses períodos não significam que você perdeu sua salvação. Não significam que Deus te abandonou. Eles fazem parte da jornada. Às vezes Deus permite que passemos por desertos espirituais para que nossa fé seja provada e fortalecida. Para que aprendamos a confiar nele não baseados em sentimentos, mas baseados em sua palavra. Para que nossa fé se torne mais profunda, mais madura, mais sólida. E nesses períodos, o que você faz? Você continua, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender,
Você continua orando, mesmo que pareça inútil. Continua lendo a Bíblia, mesmo que pareça sem vida. Continua congregando, mesmo que pareça sem sentido. Porque a fé não é baseada em sentimentos, é baseada em verdade. E a verdade é que Deus está com você, mesmo quando você não o sente. A verdade é que Ele te ama, mesmo quando você não consegue perceber. A verdade é que suas promessas permanecem firmes, mesmo quando suas emoções estão em turbulência. E sabe o que acontece quando você persevera através do deserto? Quando você continua caminhando mesmo sem ver o oásis? Eventualmente você sai do outro lado. E você sai mais forte, mais maduro, com uma fé mais profunda, com um relacionamento mais íntimo com Deus. Porque você aprendeu a confiar nele, não apenas quando tudo está bem, mas especialmente quando tudo parece estar mal. Mas há algo mais que precisa ser dito. Algo sobre a luta contra o pecado. Porque essa é uma realidade diária na vida de todo cristão. E se alguém te disser que depois que você se tornou cristão nunca mais lutou contra a tentação, essa pessoa está mentindo. Ou está enganada. Ou está tão cega espiritualmente que nem percebe suas próprias lutas. A verdade é que todos nós lutamos. Todos nós temos áreas de fraqueza. Todos nós temos pecados que nos assediam facilmente. Para alguns é a ira. Para outros é a lascívia. Para alguns é o orgulho. Para outros é a inveja. Para alguns é a ganância. Para outros é a preguiça espiritual. Para alguns é a língua. Para outros é a mente. Cada um sabe qual é sua área de maior vulnerabilidade. E nessa área, a luta pode ser intensa. Pode parecer que você nunca vai vencer. Pode parecer que você está condenado a cair sempre na mesma armadilha. Mas há esperança. Há sempre esperança em Cristo. Porque Ele não apenas perdoa seu pecado. Ele te dá poder para vencer. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. E esse Espírito é mais forte do que qualquer tentação. É mais poderoso do que qualquer hábito. É capaz de quebrar qualquer corrente. Você não está sozinho nessa luta. Você tem o Espírito Santo. Você tem a Palavra de Deus. Você tem a comunidade de fé. Você tem recursos poderosos à sua disposição. E a vitória começa quando você para de tentar vencer sozinho. Quando você reconhece sua fraqueza. Quando você clama a Deus por ajuda. Quando você se cerca de pessoas que podem te apoiar, te encorajar, te responsabilizar. Quando você se afasta das situações que te levam à tentação. Quando você enche sua mente com a verdade de Deus em vez de com o lixo do mundo. Quando você escolhe, dia após dia, decisão após decisão, obedecer a Deus mesmo quando é difícil. E sim, você vai falhar às vezes. Vai tropeçar. Vai cair. Mas não fique no chão. Levante. Confesse. Receba o perdão. E continue andando. Porque o que define você não são suas quedas. É o fato de você se levantar. É o fato de você não desistir. É o fato de você continuar lutando, continuar buscando, continuar desejando ser mais parecido com Jesus. Agora eu quero falar sobre algo que talvez seja ainda mais profundo. É sobre a dor interior. Aquela dor que ninguém vê. Aquela ferida que você carrega há anos, talvez décadas. Pode ser uma mágoa de infância. Pode ser uma traição que você sofreu. Pode ser uma perda que nunca foi curada. Pode ser uma rejeição que marcou sua alma. Pode ser algo que alguém fez com você ou disse sobre você que te quebrou por dentro. E você aprendeu a viver com essa dor. Aprendeu a colocar uma máscara. Aprendeu a sorrir quando por dentro está sangrando. Mas Deus vê. Ele vê a dor que você esconde. Ele conhece cada ferida, cada cicatriz, cada lugar quebrado dentro de você. E Ele quer curar. Ele não quer que você viva carregando esse peso. Ele não quer que você passe o resto da vida como um aleijado emocional. Ele quer te restaurar. Quer te fazer completo. Quer te dar paz onde há turbulência, alegria onde há tristeza, esperança onde há desespero. Mas a cura exige que você seja honesto, que você tire a máscara, que você reconheça a dor em vez de negá-la, que você traga suas feridas para a luz em vez de escondê-las na escuridão. Porque é na luz que há cura, é na presença de Deus que há restauração. É quando você abre seu coração completamente para Ele,
sem reservas, sem defesas, que Ele pode tocar nos lugares mais profundos e trazer cura. E essa cura pode vir de formas diferentes. Às vezes é instantânea, miraculosa, mas frequentemente é um processo. Um processo que pode ser doloroso, porque para curar uma ferida profunda, às vezes é necessário mexer nela. É necessário remover o que está infectado. É necessário limpar antes de poder aplicar o bálsamo. E isso dói. Mas é uma dor redentora. É uma dor que leva à cura. É uma dor que vale a pena. E nesse processo Deus pode usar várias coisas. Pode usar sua palavra, que é viva e eficaz. Pode usar a oração, tanto sua quanto de outros. Pode usar a comunhão com outros crentes, que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Pode usar até mesmo ajuda profissional, porque Deus trabalha através de pessoas capacitadas para ajudar com questões emocionais e psicológicas. Não há vergonha em buscar ajuda. Não há fraqueza em reconhecer que você precisa de suporte. Na verdade, isso é sinal de força. É sinal de sabedoria. E enquanto Deus trabalha em sua cura interior, algo bonito acontece. Você começa a ter compaixão pelos outros de uma forma que não tinha antes. Porque você conhece a dor. Você conhece a luta. Você conhece como é difícil. E quando você encontra alguém passando por algo semelhante, você não julga. Você não minimiza. Você entende. E você pode oferecer um tipo de consolo que só quem já passou por algo parecido pode oferecer. Suas feridas curadas se tornam fonte de cura para outros. Paulo falou sobre isso. Ele disse que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Suas dores não são desperdiçadas. Suas lutas têm propósito. Deus pode usar tudo, até mesmo as coisas mais difíceis que você passou, para o bem, para o seu bem e para o bem de outros. Mas há algo que precisa ser dito aqui. Enquanto você aguarda a volta de Jesus, enquanto espera pelo dia em que não haverá mais dor, você não precisa simplesmente aceitar passivamente todo o sofrimento. Deus é um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que pode mudar circunstâncias. E devemos orar pedindo sua intervenção. Devemos buscar sua face. Devemos clamar por libertação, por cura, por mudança. E ao mesmo tempo, devemos confiar que mesmo quando Ele não responde da forma que esperamos, Ele está trabalhando. Ele tem um plano. E no tempo dele, tudo se encaixará perfeitamente. Isso é viver na tensão. A tensão entre já e ainda não. Entre pedir e confiar. Entre agir e descansar. Entre lutar e render-se. E não há fórmula mágica para equilibrar perfeitamente essas coisas. É algo que aprendemos no dia a dia, na caminhada com Deus, na dependência do Espírito Santo. E falando em Espírito Santo, deixa eu te lembrar de algo fundamental. Você não está sozinho. Nunca está. O Espírito Santo habita em você. Ele é chamado de Consolador, de Ajudador, de Conselheiro. Ele está com você em cada momento. Nos momentos de alegria e nos momentos de dor. Nos momentos de vitória e nos momentos de derrota. Nos momentos de clareza e nos momentos de confusão. E ele não é passivo. Ele está ativamente trabalhando em você e através de você. Ele te guia, te ensina, te lembra das palavras de Jesus, te convence do pecado, da justiça e do juízo, te capacita para o serviço, te dá dons para a edificação da igreja, te enche de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis quando você não sabe nem como orar. Ele testifica com seu espírito que você é filho de Deus. Ele é o selo, a garantia da sua herança até o dia da redenção. Então, quando você se sentir fraco, lembre-se do Espírito Santo em você. Quando se sentir sozinho, lembre-se da presença dele. Quando não souber o que fazer, peça a orientação dele. Quando precisar de força, dependa do poder dele. Ele está ali, sempre, pronto para te ajudar, pronto para te sustentar, pronto para te capacitar. E isso nos leva de volta à espera pela volta de Jesus. Porque o Espírito Santo é a ponte entre o agora e o ainda não. Ele é a garantia de que o que Deus prometeu, ele cumprirá.
Ele é a presença de Deus conosco enquanto aguardamos o dia em que estaremos na presença de Deus face a face. Ele é o adiantamento da nossa herança, nos dando um gostinho do que está por vir. E quando você vive cheio do Espírito, quando você se rende a Ele diariamente, quando você obedece seus impulsos e sua direção, sua vida se torna diferente. Você começa a produzir fruto, o fruto do Espírito. E esse fruto não é algo que você consegue produzir por esforço próprio. É o resultado natural de uma vida conectada à videira, que é Jesus. É o resultado de permitir que o Espírito faça a sua obra em você. Você vê, tudo sempre volta para a dependência de Deus. Você não pode vencer sozinho, não pode crescer sozinho, não pode perseverar sozinho. Você precisa dele, a cada momento, a cada passo, a cada respiração. E reconhecer isso não é fraqueza, é a maior força que existe. Porque quando você reconhece sua total dependência de Deus, então você se abre para receber tudo o que Ele quer te dar. Todo o poder, toda a graça, toda a capacitação. Compartilhe nos comentários como essa mensagem está tocando você. E vamos juntos esperar com esperança renovada o dia glorioso da volta do Senhor. Agora chegamos a um lugar especial nessa conversa. Um lugar onde as nuvens começam a se dissipar e a luz começa a brilhar com mais intensidade. Um lugar onde as perguntas encontram respostas, onde as dúvidas encontram certeza, onde o medo encontra paz. Porque é hora de você entender algo que vai mudar tudo. Algo que vai trazer alívio profundo para sua alma. Algo que vai fazer seu coração descansar. A verdade é esta: você não precisa ter medo da volta de Jesus. Você não precisa temer o som da trombeta. Você não precisa viver ansioso, se perguntando se estará pronto quando aquele dia chegar. Porque se você está em Cristo, se você entregou sua vida a Ele, se você o ama e deseja viver para Ele, então você já está pronto. Não porque você é perfeito, não porque você não tem falhas, mas porque Jesus é perfeito, e a perfeição dele cobre você completamente. Eu sei que você tem lutado. Sei que tem noites em que você olha para a sua vida e vê apenas imperfeições. Sei que há momentos em que você se sente tão longe de onde deveria estar. Sei que você carrega culpas, carrega medos, carrega a sensação de que nunca será bom o suficiente. Mas eu preciso que você ouça isto com todo o seu coração. A salvação não é sobre você ser bom o suficiente. É sobre Jesus ser suficiente. E Ele é. Ele sempre foi. Ele sempre será. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não deixou nada incompleto. Ele não pagou apenas parte da dívida. Ele pagou tudo. Cada pecado, cada falha, cada imperfeição. Tudo foi pago. E quando Ele disse está consumado, não foi uma esperança. Foi uma declaração de fato. A obra estava completa, terminada, realizada. E nada, absolutamente nada, pode ser adicionado a ela. Você não precisa completar o que Jesus fez. Você precisa apenas receber. Apenas crer. Apenas descansar no que Ele já realizou. E quando você realmente entende isso, quando essa verdade penetra fundo em seu coração, algo maravilhoso acontece. O peso sai dos seus ombros. A ansiedade perde sua força. O medo se dissipa como névoa ao sol. Porque você percebe que sua salvação não depende de você acordar todos os dias e fazer tudo perfeitamente. Ela depende do que Jesus fez. E o que Jesus fez é perfeito, completo, suficiente. Isso não significa que você pode viver de qualquer jeito. Não significa que o pecado não importa. Significa que sua identidade não está baseada em seu desempenho. Está baseada em Cristo. Você não é definido pelos seus erros. Você é definido por quem Jesus é e pelo que Ele fez por você. E quando você vive a partir dessa identidade, quando você vive sabendo que é amado, aceito, perdoado, então você naturalmente deseja viver de forma que honre a Ele. Não por obrigação, não por medo, mas por amor, por gratidão, por desejo genuíno. E sabe o que mais? Deus não está surpreso com suas falhas. Ele já sabia de cada erro que você cometeria antes mesmo de você nascer. E mesmo assim, Ele te escolheu. Mesmo assim, Ele te amou. Mesmo assim, Ele enviou Jesus para morrer por você.
Não há nada em sua vida que possa surpreender Deus ou fazer Ele desistir de você. Nada. Seu pior dia não muda o amor dele por você. Seu maior fracasso não anula seu chamado. Sua fraqueza não invalida sua posição como filho de Deus. Então, quando a trombeta soar, quando aquele som celestial romper os céus, você não precisa ter medo. Você pode olhar para cima com alegria, com expectativa, com certeza. Porque você sabe a quem pertence. Você sabe quem te segurou até aqui. Você sabe que aquele que começou boa obra em você é fiel para completá-la. E ele completará. Não por causa de você, mas por causa dele mesmo, por causa de seu nome, por causa de sua fidelidade, por causa de seu amor que nunca falha. Agora deixa eu te mostrar algo que vai tocar profundamente seu coração. Você lembra do ladrão na cruz? Aquele homem que passou a vida toda no pecado, que cometeu crimes, que causou dor, que estava sendo executado por suas próprias escolhas erradas. Ele não teve tempo de mudar sua vida, não teve tempo de fazer boas obras, não teve tempo de provar que era digno. Tudo o que ele teve foi um momento de fé, um momento onde ele reconheceu quem Jesus era, um momento onde ele clamou: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E sabe o que Jesus respondeu? "Hoje estarás comigo no paraíso." Hoje. Não depois que você se provar. Não depois que você compensar seus erros. Não depois que você merecer. Hoje. Porque a salvação não é sobre o que você faz. É sobre o que Jesus fez. E quando você simplesmente crê, quando você simplesmente confia, quando você simplesmente recebe, então você é salvo. Naquele momento. Completa e eternamente. E nada pode mudar isso. Nada pode tirar isso de você. Porque não foi você quem conquistou. Foi Jesus. E o que ele conquistou para você não pode ser perdido. Essa é a beleza escandalosa da graça. Ela não faz sentido para nossa mente humana, porque estamos acostumados a ganhar as coisas. Estamos acostumados a merecer. Estamos acostumados a trabalhar por recompensas. Mas Deus vira tudo de cabeça para baixo. Ele diz: você não pode ganhar isso. Você não pode merecer isso. Você não pode trabalhar por isso. Você só pode receber como presente. E a única coisa que eu peço é que você creia, que você confie, que você estenda suas mãos vazias e deixe eu enchê-las com minha graça. E quando você faz isso, quando você realmente recebe a graça, algo incrível acontece em seu coração. O legalismo morre, a religiosidade vazia desaparece, e nasce uma fé viva, pulsante, cheia de amor. Uma fé que não se baseia em regras, mas em relacionamento. Uma fé que não se preocupa em parecer boa, mas em conhecer a bondade de Deus. Uma fé que não conta quantas vezes você vai à igreja, mas celebra cada momento em que você experimenta a presença de Deus. E é essa fé que te prepara para a volta de Jesus. Não uma lista de boas obras. Não uma vida perfeita. Não um registro sem manchas. Mas uma fé simples, genuína, que confia em Jesus. Que o ama. Que o busca. Que deseja conhecê-lo mais. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que garante que quando a trombeta soar, você subirá para encontrá-lo. E agora vamos falar sobre algo glorioso. Sobre como será aquele dia. Porque não é apenas sobre escapar do julgamento. É sobre entrar em algo maravilhoso. É sobre finalmente estar em casa. É sobre ver face a face aquele que você amou sem ver. É sobre abraçar aquele que sempre te sustentou. É sobre estar para sempre onde você sempre pertenceu. Imagine comigo. A trombeta soa. Seu corpo é instantaneamente transformado. Você sente uma força que nunca sentiu antes. Uma vitalidade. Uma plenitude. Não há mais dor. Não há mais cansaço. Não há mais aquela sensação de imperfeição que sempre te acompanhou. Você está completo. Inteiro. Perfeito. E então você começa a subir. E enquanto sobe, você vê outros também subindo. E há alegria nos rostos. Há lágrimas, mas são lágrimas de felicidade. Há gritos, mas são gritos de vitória. Porque finalmente o dia chegou. E então você olha para cima e vê Jesus. E tudo o mais desaparece. Não importa mais quanto tempo demorou. Não importa mais quanto você sofreu.
Não importa mais quantas dúvidas você teve, porque agora você vê. Agora você sabe. Agora você experimenta a plenitude do que sempre foi prometido. E vale a pena. Tudo vale a pena. Cada lágrima, cada luta, cada momento de dor. Tudo é esquecido na luz daquela presença gloriosa. E Ele te olha. E em seus olhos você vê amor. Amor puro, completo, incondicional. Amor que sempre esteve ali, mesmo quando você não sentia. Amor que nunca vacilou, mesmo quando você vacilou. Amor que te sustentou através de tudo. E você finalmente entende, finalmente compreende, finalmente percebe o quanto você foi amado, o quanto você foi cuidado, o quanto você foi guardado. E seu coração transborda, transborda de gratidão, transborda de adoração, transborda de alegria indescritível. E então você ouve sua voz, a voz de Jesus. E Ele diz: bem-vindo, filho amado. Bem-vindo, filha querida. Você está em casa agora. E você sabe que é verdade. Você finalmente está em casa, no lugar onde sempre deveria estar. No lugar onde nunca mais haverá separação, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá lágrimas. Só haverá amor. Só haverá paz. Só haverá alegria eterna. E ali, naquele momento, você entende por que valeu a pena esperar, por que valeu a pena confiar, por que valeu a pena perseverar. Porque isso é o que estava esperando por você. Não apenas ausência de sofrimento, mas presença plena de glória. Não apenas fim da dor, mas começo da alegria eterna. Não apenas escape do mal, mas entrada no bem supremo. Mas isso não é só futuro. Isso afeta seu presente. Porque quando você sabe o que está esperando por você, quando você tem essa esperança sólida como âncora em sua alma, então você vive diferente hoje. As coisas que antes te abalavam perdem seu poder. As preocupações que antes te consumiam diminuem. Os medos que antes te paralisavam se dissipam. Porque você tem perspectiva. Você sabe que isso aqui é temporário. Você sabe que o melhor ainda está por vir. Você sabe que nada do que está passando agora pode ser comparado com a glória que será revelada. E isso te dá coragem. Coragem para enfrentar o que vier. Coragem para permanecer fiel mesmo quando é difícil. Coragem para amar mesmo quando não é correspondido. Coragem para perdoar mesmo quando dói. Coragem para servir mesmo quando não é reconhecido. Porque você não está vivendo para a aprovação das pessoas. Não está vivendo para recompensas temporárias. Está vivendo para aquele dia, para aquele momento, para aquele encontro com Jesus. E essa coragem transforma sua vida, transforma seus relacionamentos, transforma suas prioridades, transforma suas escolhas. Você começa a viver com mais leveza, com mais liberdade, com mais alegria, porque o peso de tentar ser perfeito foi tirado. A ansiedade de tentar garantir seu futuro desapareceu. E você simplesmente vive. Vive confiando, vive amando, vive servindo, vive esperando. E enquanto vive assim, algo bonito acontece. Você se torna um testemunho vivo do poder de Deus. As pessoas ao seu redor percebem que há algo diferente em você. Há uma paz que não faz sentido considerando suas circunstâncias. Há uma alegria que não pode ser explicada pela lógica humana. Há uma esperança que não pode ser abalada pelas notícias ruins. E elas se perguntam: qual é a razão dessa esperança? E você tem a oportunidade de compartilhar, de contar sobre Jesus, de falar sobre a promessa de sua volta, de plantar sementes de esperança em corações que estão desesperados. E essa é parte da sua missão enquanto espera. Não apenas se preparar para a volta de Jesus, mas ajudar outros a se prepararem também. Não de forma arrogante, não de forma condenatória, mas de forma amorosa, compassiva, verdadeira. Você compartilha não porque você é melhor, mas porque você encontrou algo precioso e quer que outros também encontrem. Você compartilha não para julgar, mas para resgatar. Você compartilha porque o amor de Cristo te constrange. Porque você sabe que há pessoas caminhando para a eternidade sem Ele. E você não pode ficar em silêncio. E quando você vive assim,
Quando você vive com seus olhos na eternidade, mas seus pés firmes no presente, fazendo a obra que Deus te chamou para fazer, então você está vivendo de forma que agrada a Ele. Você está ocupando até que Ele venha. Você está sendo fiel com o que foi confiado a você. E um dia, quando você vir Jesus face a face, você ouvirá aquelas palavras que todo filho de Deus anseia ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Entre na alegria do seu Senhor. E sabe o que mais? Essa esperança da volta de Jesus não é apenas para consolo individual. É para a transformação de toda a criação. Porque quando Jesus voltar, Ele não apenas levará seu povo, Ele renovará todas as coisas. Haverá novos céus e nova terra. Um lugar onde a justiça habita. Um lugar onde não há mais maldade, não há mais corrupção, não há mais sofrimento. Um lugar onde tudo é como deveria ser, como foi planejado desde o princípio, como será para sempre. E nesse lugar renovado você viverá, não como um espírito flutuando nas nuvens, mas com corpo ressurreto, glorificado. Um corpo que pode tocar, sentir, experimentar. Um corpo perfeito, livre de toda limitação. E você viverá em comunhão perfeita com Deus, sem barreiras, sem véu, sem distância. Você o conhecerá como é conhecido. Você o verá como Ele é. E será transformado completamente à imagem de Cristo. E também viverá em comunhão perfeita com todos os santos de todas as épocas. Imagine as conversas que você terá. Com Abraão, que creu contra toda a esperança. Com Moisés, que viu a glória de Deus. Com Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus. Com os apóstolos, que andaram com Jesus. Com os mártires, que deram suas vidas pela fé. Com pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Todos unidos em adoração. Todos celebrando a bondade de Deus. Todos vivendo em amor perfeito. E não haverá mais divisões. Não haverá mais denominações brigando entre si. Não haverá mais discussões teológicas acaloradas. Porque toda a verdade será clara. Todo mistério será revelado. E todos verão perfeitamente como Deus é bom, como seu plano foi perfeito, como cada detalhe da história estava sob seu controle. E haverá apenas adoração. Adoração pura, genuína, espontânea. Não porque alguém está mandando, mas porque é a única resposta possível diante de tanta glória. Agora eu quero que você pense sobre sua vida atual à luz dessa esperança. O que muda quando você realmente crê que tudo isso é verdade? Como você vive diferente sabendo que um dia a trombeta soará? Que decisões você toma? Que relacionamentos você prioriza? Que coisas você deixa de lado? Que sonhos você persegue? Que medos você solta? Que esperanças você abraça? Porque veja, a doutrina da volta de Jesus não é apenas algo interessante para estudar. É algo transformador para viver. Ela muda tudo. Muda como você vê o sofrimento. Muda como você enfrenta a injustiça. Muda como você lida com a perda. Muda como você responde à perseguição. Muda como você usa seu dinheiro. Muda como você investe seu tempo. Muda suas ambições. Muda seus valores. Muda você. E é para isso que essa esperança existe. Não apenas para te fazer sentir bem, mas para te transformar, para te santificar, para te preparar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. A esperança da volta de Jesus produz santidade. Não santidade hipócrita, que apenas aparenta ser boa, mas santidade genuína, que flui de um coração transformado pelo amor de Deus. E essa santidade não é pesada, não é opressiva. Não é uma lista de regras que você tem que seguir para manter Deus feliz. É a resposta natural de um coração que foi tocado pela graça. É o resultado de estar cada dia mais próximo de Jesus. É o fruto de uma vida vivida na presença do Espírito Santo. É liberdade, não escravidão. É alegria, não tristeza. É vida abundante, não existência miserável. Então, se você tem lutado com a ideia de santidade, se isso tem parecido impossível ou indesejável, talvez seja porque você não entendeu corretamente o que ela é. Santidade não é você sendo perfeito, é você sendo transformado. Não é você nunca errando,
É você cada vez mais se parecendo com Jesus. Não é chegada, é jornada. E nessa jornada, há liberdade, há graça, há misericórdia a cada tropeço, há ajuda a cada dificuldade, há amor sustentando você o tempo todo. E conforme você caminha nessa jornada, conforme você amadurece em Cristo, algo acontece. Sua fome por Ele aumenta. Seu desejo de conhecê-lo cresce. Sua paixão por sua palavra se aprofunda. Sua vida de oração se torna mais rica. Sua adoração se torna mais genuína. E você percebe que o que você pensava ser sacrifício, na verdade, é privilégio. O que você pensava ser dever, na verdade, é deleite. O que você pensava ser obrigação, na verdade, é alegria. E então você entende. Você entende porque Jesus disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Você entende porque os mandamentos de Deus não são pesados. Você entende porque servir a Deus é liberdade perfeita. Porque quando você ama alguém, quando você confia em alguém, quando você se deleita em alguém, então fazer sua vontade não é sacrifício. É prazer, é alegria, é satisfação mais profunda do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. E essa é a vida que Deus te convida a viver agora. Não apenas quando a trombeta soar, mas hoje, agora, neste momento. Uma vida de intimidade com Ele, uma vida de propósito, uma vida de significado, uma vida que faz diferença, uma vida que importa, uma vida que tem valor eterno, uma vida que, quando terminada aqui, será apenas o começo de algo infinitamente maior e melhor. Deixe sua curtida, se essa mensagem tocou você. Compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. E nos comentários, conte o que Deus falou com você através dessa palavra. Então chegamos ao final dessa jornada juntos. E enquanto caminhamos por essas reflexões sobre a volta de Jesus, sobre o som da trombeta que atravessará os céus, sobre a promessa que sustenta nossa esperança, eu espero que algo tenha mudado dentro de você. Espero que seu coração tenha sido tocado. Espero que sua fé tenha sido fortalecida. Espero que você tenha encontrado aquilo que sua alma buscava: paz, consolo, certeza de que não está sozinho e de que tudo isso, tudo o que você está vivendo, tem um propósito e um destino glorioso. Conversamos sobre muitas coisas importantes. Falamos sobre o som celestial que anunciará o retorno de Jesus, aquele som que ninguém nunca ouviu, mas que mudará tudo para sempre. Falamos sobre como esse momento foi prometido, como Deus não esquece suas promessas, como cada palavra que Ele disse se cumprirá perfeitamente. Falamos sobre a ressurreição dos que dormiram no Senhor, sobre a transformação instantânea dos que estiverem vivos, sobre o encontro nos ares, sobre estar para sempre com Jesus. E ao falarmos sobre tudo isso, não estávamos apenas discutindo teologia, estávamos tocando no coração da esperança cristã. Estávamos olhando para aquilo que nos mantém de pé quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas também fomos honestos sobre as lutas. Falamos sobre os medos que habitam seu coração. O medo de não ser suficiente. O medo de que sua fé não seja genuína o bastante. O medo relacionado àqueles que você ama e que ainda não conhecem a Jesus. Falamos sobre o desânimo espiritual. Sobre aqueles períodos onde tudo parece cinza e sem cor. Falamos sobre a luta contra o pecado. Sobre como é difícil mudar. Sobre como é frustrante cair sempre nas mesmas armadilhas. Falamos sobre a dor interior, aquelas feridas profundas que você carrega em silêncio, aquelas mágoas que ninguém vê mas que pesam tanto. E por que falamos sobre tudo isso? Porque a esperança cristã não é uma fantasia que nos faz ignorar a realidade, não é uma fuga da vida. É uma força que nos capacita a enfrentar a vida de frente, com todas as suas dificuldades, sabendo que há algo maior esperando por nós. É uma luz que brilha exatamente nas trevas. É um consolo que funciona justamente quando mais precisamos dele. A promessa da volta de Jesus não elimina nossos problemas hoje, mas nos dá a perspectiva, nos dá força, nos dá razão para continuar. E então chegamos àquele momento transformador, aquele momento onde entendemos que não precisamos ter medo, que não precisamos carregar o peso de nos salvar, que Jesus já fez tudo, que sua obra na cruz foi completa, perfeita, suficiente, que quando colocamos nossa fé nele, somos cobertos por sua justiça,
Que Deus não vê nossos pecados, mas vê a perfeição de Cristo em nós. E isso muda tudo. Tira o peso, dissolve a ansiedade, transforma medo em alegria. Porque percebemos que quando a trombeta soar, não seremos julgados por nossos méritos, mas pela obra de Jesus. E a obra dele é impecável. Falamos sobre como essa esperança deve transformar nossa vida hoje. Como devemos viver sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Como isso deve mudar nossas prioridades, nossos relacionamentos, nossas escolhas. Como devemos viver com leveza, com liberdade, com alegria, porque o peso da perfeição foi tirado de nossos ombros. Como devemos viver servindo, amando, perdoando, compartilhando, porque não há tempo a perder. Como devemos viver ocupados com a obra que Deus nos deu, fazendo diferença enquanto aguardamos aquele dia glorioso. E refletimos sobre como será estar finalmente na presença de Jesus. Ver seu rosto, ouvir sua voz, sentir seu abraço, entender plenamente o quanto fomos amados. Ver todas as nossas perguntas respondidas. Ver todas as nossas lágrimas enxugadas. Ver tudo o que era quebrado ser restaurado. Ver toda dor ter fim. E viver para sempre, eternamente, em plenitude, em alegria, em paz, em amor. Não apenas como espíritos, mas com corpos ressurretos, glorificados, perfeitos. Em um mundo renovado, onde a justiça habita, onde não há mais maldade, onde tudo é como deveria ser. Agora, enquanto nos aproximamos do fim dessa conversa, eu quero que você segure firme em algumas verdades. Verdades que você precisa guardar no coração. Verdades que vão te sustentar nos dias difíceis. Verdades que vão te dar esperança quando tudo parecer sem esperança. Primeira verdade: Deus te ama. Ele te ama com um amor que você não consegue compreender completamente. Um amor que não depende do seu desempenho. Um amor que não muda quando você falha. Um amor que é eterno, incondicional, inabalável. Nunca duvide desse amor. Nunca questione se você é digno dele. Você não é. Nenhum de nós é. Mas ele nos ama assim mesmo. E esse amor é mais forte do que qualquer coisa. Segunda verdade: Jesus voltará. Não é uma possibilidade. Não é uma esperança vaga. É uma certeza absoluta. A trombeta soará. Ele descerá dos céus. Os mortos ressuscitarão. Os vivos serão transformados. E estaremos para sempre com o Senhor. Isso acontecerá. Pode demorar mais do que gostaríamos. Pode acontecer antes do que esperamos. Mas acontecerá. E quando acontecer, você verá que valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Valeu a pena perseverar. Terceira verdade: você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. Ele está com você a cada momento. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Quando você sente sua presença e quando não sente. Ele está ali, trabalhando em você, guiando você, sustentando você, consolando você, capacitando você. Você nunca está sozinho. Nunca. E além do Espírito Santo, você tem a família de Deus. Seus irmãos e irmãs em Cristo. Pessoas que estão caminhando na mesma jornada. Pessoas que entendem suas lutas. Pessoas que podem chorar com você e se alegrar com você. Não tente caminhar sozinho. Deus não te criou para isso. Quarta verdade: suas lutas não significam que você perdeu sua salvação. Não significam que Deus te abandonou. Não significam que sua fé não é real. Todo cristão luta. Todo cristão tropeça. Todo cristão tem momentos de fraqueza. O que nos define não é a ausência de lutas, é a presença de Jesus em nós. É o desejo de continuar mesmo quando caímos. É a disposição de nos levantar e voltar para Deus sempre que tropeçamos. Então não desista. Não importa quantas vezes você caiu. Levante. Volte. Deus está esperando de braços abertos. Quinta verdade: cada dia é uma oportunidade. Uma oportunidade de conhecer Deus mais profundamente. Uma oportunidade de crescer em semelhança com Cristo. Uma oportunidade de fazer diferença no mundo ao seu redor. Uma oportunidade de plantar sementes de esperança em corações desesperados. Uma oportunidade de viver de forma que glorifique a Deus. Não desperdice seus dias. Não viva no piloto automático. Viva intencionalmente.
Viva com propósito. Viva sabendo que cada momento importa. E sexta verdade: o melhor ainda está por vir. Não importa quão boa sua vida seja agora, o melhor ainda está por vir. Não importa quão difícil sua vida seja agora, o melhor ainda está por vir. Porque o melhor não é uma circunstância, não é uma situação, é uma pessoa, é Jesus. E um dia, quando a trombeta soar, você estará com Ele. E isso será melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar agora. Melhor do que seus melhores sonhos. Melhor do que suas maiores esperanças. Infinitamente melhor. Então viva à luz dessas verdades. Viva sabendo que é amado. Viva esperando a volta de Jesus. Viva consciente da presença do Espírito Santo. Viva aceitando suas imperfeições, mas confiando na graça de Deus. Viva aproveitando cada dia. Viva olhando para frente, para aquilo que está preparado para você. E quando os dias forem difíceis, quando você se sentir fraco, quando a fé parecer vacilar, volte a essas verdades. Leia-as novamente. Medite nelas. Deixe-as penetrar fundo em seu coração, porque elas são verdadeiras. E elas são poderosas o suficiente para te sustentar através de qualquer tempestade. Você sabe, há algo profundamente bonito em saber que estamos todos caminhando juntos nessa jornada. Você não é o único que luta. Você não é o único que questiona. Você não é o único que às vezes se sente cansado. Somos milhões, bilhões ao redor do mundo, todos aguardando o mesmo momento, todos confiando na mesma promessa, todos amando o mesmo Salvador. E um dia, quando a trombeta soar, todos estaremos juntos, reunidos com todos os santos de todas as épocas. Que momento será aquele? Que celebração! Que alegria indescritível! Mas até que aquele dia chegue, temos trabalho a fazer. Temos vidas para tocar. Temos amor para compartilhar. Temos esperança para espalhar. Temos luz para brilhar. Não podemos simplesmente sentar e esperar passivamente. Precisamos viver ativamente, intencionalmente, propositalmente, fazendo diferença onde Deus nos colocou, sendo suas mãos e seus pés num mundo que precisa desesperadamente de seu toque. E enquanto vivemos, enquanto trabalhamos, enquanto servimos, podemos ter paz. Paz que não depende das circunstâncias. Paz que vem de saber que Deus está no controle. Paz que brota da certeza de que tudo está caminhando para um fim glorioso. Paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Essa paz é seu direito como filho de Deus. Reivindique-a, descanse nela. Deixe-a encher seu coração. Agora eu gostaria de convidá-lo para um momento especial. Um momento onde vamos juntos nos aquietar diante de Deus. Um momento de conversa íntima com o Pai. Um momento para entregar tudo o que está pesando em seu coração. Suas preocupações, seus medos, suas dúvidas, suas lutas. E também um momento para receber. Receber paz, receber força, receber esperança, receber a certeza de que Ele está com você e nunca te deixará. Então, se você puder, encontre um lugar tranquilo, feche seus olhos, respire fundo e vamos orar juntos. Pai querido, Deus amoroso, eu venho até Ti agora em nome de Jesus, trazendo comigo cada pessoa que chegou até aqui, que caminhou comigo através dessas reflexões. Senhor, Tu conheces cada coração, conheces cada luta, cada dor, cada medo, cada esperança. Nada está escondido de Ti. E eu agradeço porque mesmo conhecendo tudo sobre nós, Tu nos amas. Tu não nos rejeitas. Tu nos acolhes com braços abertos. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Eu peço que Tu toques profundamente em seus corações. Onde há dor, traz cura. Onde há medo, traz paz. Onde há dúvida, traz certeza. Onde há desespero, traz esperança. Senhor, alguns estão carregando fardos pesados demais para seus ombros. Ajuda-os a entregarem esses fardos a Ti. Lembra-os de que Tu prometeste que Teu jugo é suave e Teu fardo é leve. Pai, eu oro especialmente por aqueles que estão lutando com sentimentos de indignidade. Aqueles que olham para suas vidas e veem apenas falhas. Aqueles que se perguntam se realmente são salvos. Senhor, revela a eles a verdade da Tua graça.
Mostra a eles que a salvação não é sobre serem bons o suficiente, mas sobre Jesus ser suficiente. Lembra-os de que, quando colocaram sua fé em Cristo, foram selados pelo Espírito Santo. E esse selo não pode ser quebrado. Dá a eles a certeza da salvação que vem de conhecer tua palavra e confiar em tuas promessas. Pai, eu oro por aqueles que estão preocupados com entes queridos que ainda não te conhecem. Senhor, tu amas essas pessoas ainda mais do que nós amamos. Tu estás trabalhando em suas vidas, mesmo quando não podemos ver. Continua chamando, continua atraindo, continua tocando seus corações. E dá aos que oram força para continuar intercedendo, sabedoria para saber como testemunhar, e paz para descansar em tua soberania. Pai, eu oro por aqueles que estão passando por desertos espirituais, por aqueles que não sentem tua presença como já sentiram, por aqueles para quem a fé parece seca e sem vida. Senhor, lembra-os de que tua presença não depende dos sentimentos deles. Tu prometeste que nunca nos deixarias nem nos abandonarias. E tu és fiel. Ajuda-os a continuar caminhando pela fé, não pela vista. E em teu tempo perfeito, traz de volta a alegria da salvação. Pai, eu oro por aqueles que estão lutando contra pecados que parecem impossíveis de vencer. Senhor, tu conheces cada batalha, e tu tens poder para libertar. Nenhum hábito é forte demais para ti. Nenhuma tentação é grande demais. Dá a cada um a força do Espírito Santo para resistir. Mostra-lhes estratégias práticas para evitar situações de tentação. Cerca-os de pessoas que possam apoiá-los e responsabilizá-los. E quando caírem, lembra-os de que tua graça é maior do que qualquer falha. Levanta-os novamente. Pai, eu oro por cura interior para aqueles que carregam feridas profundas, mágoas de infância, traições, perdas, rejeições, palavras que machucaram, ações que quebraram. Senhor, tu és o Deus que cura os quebrantados de coração e enfaixa suas feridas. Toca nos lugares mais doloridos. Traz luz onde há escuridão. Traz cura onde há ferida. E transforma dor em propósito, fazendo com que aqueles que foram curados possam ser instrumentos de cura para outros. Pai, eu oro pela vida diária de cada um, pelas decisões que precisam tomar, pelos relacionamentos que precisam cuidar, pelas responsabilidades que precisam cumprir. Senhor, dá sabedoria, dá direção, dá força, ajuda-os a viver cada dia conscientes de que tu estás com eles, que não estão sozinhos, que podem contar contigo em cada momento. E Pai, eu oro pela esperança da volta de Jesus, que essa esperança seja real em nossos corações. Não apenas uma doutrina em que acreditamos, mas uma expectativa viva que transforma como vivemos hoje. Ajuda-nos a viver vigilantes, mas não ansiosos, preparados, mas não paralisados, esperando, mas não inativos. Que possamos ocupar até que Jesus venha, fazendo a obra que tu nos deste, vivendo de forma que te glorifique. Pai, obrigado pela promessa de que Jesus voltará. Obrigado porque quando a trombeta soar, os que estão em Cristo subirão para encontrá-lo. Obrigado porque não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Obrigado porque estaremos para sempre na tua presença. Essa esperança nos sustenta, essa promessa nos fortalece, essa certeza nos dá paz. Senhor, enquanto esperamos, guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Enche-nos do teu Espírito Santo. Transforma-nos cada dia mais à imagem de Cristo. Use-nos para fazer diferença no mundo. E mantém nossos olhos fixos em ti, o autor e consumador da nossa fé. Nós te adoramos. Nós te agradecemos. Nós te amamos. E aguardamos com expectativa alegre o dia em que te veremos face a face. Até lá, ajuda-nos a viver de forma que te honre. Que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Que outros vejam Cristo em nós. Que sejamos testemunhas fiéis do teu amor e da tua graça. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta oração. Abraça-os com teu amor. Enche-os com tua paz. Fortalece-os com teu poder. E que saiam deste momento renovados, restaurados, cheios de esperança e prontos para viver para ti.
Tudo isso eu te peço em nome precioso, poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que você viva cada dia sabendo que é profundamente amado. E que a esperança da volta de Jesus seja uma luz brilhando em sua alma, guiando seus passos, sustentando sua fé, enchendo sua vida de propósito e significado. Até nos encontrarmos novamente. Ou até que a trombeta soe, permaneça firme na fé, forte no amor e radiante na esperança. Deus está com você, sempre.